meus amigos, vamos focar no direito penal aqui só um pouquinho. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, eu sou advogado criminalista e professor de Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal, e esse é o nosso curso completo e inteiramente gratuito sobre a Lei das Contravenções Penais. E esse vídeo contém um marco importante no nosso curso, porque nele encerraremos a parte geral da Lei das Contravenções Penais, mas ainda há muito a ser visto daqui para frente, porque encerrada a parte geral, passaremos finalmente a tratar das contravenções penais em espécie, aquelas previstas na Lei das Contravenções Penais. Hoje nós trataremos do artigo 13 ao artigo 17 da LCP. E antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você ficará a par de tudo que será postado daqui em diante e não vai perder um único vídeo do nosso curso sobre a Lei das Contravenções Especiais e também sobre outras leis penais especiais que serão abordadas aqui no canal. Combinado? Então, vamos ao que interessa. Nós iniciaremos o vídeo de hoje falando sobre as medidas de segurança. Mas antes de abordarmos aquilo que especificamente a Lei das Contravenções Penais versa sobre as medidas de segurança, eu achei oportuno e conveniente que a gente fizesse uma rápida abordagem, um rápido resumo sobre as medidas de segurança, seus aspectos gerais, alguns pontos importantes para a compreensão mais clara do Instituto. As medidas de segurança, na definição do professor Eduardo Reale Ferrari, podem ser compreendidas como um instrumento sancionatório de caráter jurisdicional. O que é isso? As medidas de segurança, muito embora elas não se confundam com as penas propriamente ditas, elas ainda assim são uma imposição, elas são uma forma de coerção do indivíduo, de restrição à sua liberdade. Ele não pode escolher se vai cumprir a medida de segurança ou não. Como eu falei, elas são uma imposição. E como há essa restrição à liberdade individual, como o indivíduo fica sob a custódia do Estado, nada mais justo que seja assegurado o caráter jurisdicional das medidas de segurança, para que o juiz possa zelar pelo respeito aos direitos e garantias fundamentais desse indivíduo doente, nas palavras do professor Eduardo Reale Ferrari, que precisa cumprir a medida de segurança. E quando eu digo indivíduo doente, eu estou me referindo àquele sujeito que não tem a sua capacidade de autodeterminação ou que até tem uma certa capacidade de autodeterminação, mas não de maneira completa. E a medida de segurança, ela vai ser aplicada em razão da prática de um ilícito penal, de um fato típico e ilícito, de uma situação que é prevista em lei como infração penal, seja um crime ou uma contravenção penal, e que, obviamente, não é admitida pelo direito, que não é estimulada pelo direito, pelo contrário, uma conduta que é proibida pelo direito. A essência das medidas de segurança é essa. A doutrina dos professores Zaffaroni e Pierangeli, ao tratar das medidas de segurança, se refere a elas como uma medida de natureza não propriamente penal. O que isso significa? Significa que, diferentemente das penas, que tem, pelo menos num caráter tradicionalista, como a doutrina tradicionalmente define, uma função de punir o infrator, de evitar que a sociedade incorra em comportamentos semelhantes e, ao mesmo tempo, promover a ressocialização do indivíduo, ao contrário disso, as medidas de segurança, na verdade, elas se prestam a uma finalidade curativa, como se fosse um tratamento mesmo, para que esse indivíduo, se possível, seja recuperado. Mas, sob o aspecto patológico, ele é tratado como uma pessoa
que tem uma patologia. Então, por isso que não é propriamente penal, porque a finalidade aqui não é exatamente punir, e sim curar. Só que, formalmente falando, as medidas de segurança vão possuir, sim, uma essência penal. E eu até já adiantei o motivo. Está relacionado ao caráter jurisdicional das medidas de segurança. Pois se eu disse que o cumprimento de medidas de segurança é forçado, é imposto, e que há, de certa forma, uma restrição à liberdade do indivíduo que fica sob a custódia do Estado, isso é o que aproxima as medidas de segurança das penas no seu sentido mais clássico, no seu sentido mais estrito. Isso que significa, então, eu botei esse tópico, a natureza formal e penal das medidas de segurança, a restrição da liberdade do indivíduo e a necessidade de que essa restrição seja devidamente fiscalizada pelo Estado, no papel exercido, obviamente, pelo juiz. Com relação ao enfoque das medidas de segurança, aqui a gente vai ter uma inovação em relação às penas, em relação ao cumprimento mesmo dos crimes, né? As consequências penais da prática das infrações penais, sejam elas crimes ou contravenções penais. Porque se para a imposição da pena o juiz vai levar em consideração a culpabilidade do indivíduo, dita aqui de uma maneira bem genérica como a possibilidade que o indivíduo tem de compreender o caráter ilícito, ou melhor, de que o indivíduo tem de compreender a reprovação do seu comportamento ilícito, aqui não, nas medidas de segurança nós vamos tratar sobre a periculosidade. Então, quando se fala em medida de segurança, o raciocínio é sempre alusivo à periculosidade do indivíduo e do agente, e não a sua culpabilidade. A culpabilidade, esse juízo é feito em relação às penas, não às medidas de segurança. Eu até coloquei um tópico aqui, olha, um conceito tradicional de periculosidade e a confusão terminológica. Porque se a gente está falando que a análise das medidas de segurança é feita sobre um juízo de periculosidade, é preciso que a gente compreenda o que é essa tal de periculosidade. E é um conceito jurídico bastante indeterminado. Tradicionalmente, a doutrina mais especializada, mais técnica, se refere à periculosidade como o potencial que aquele indivíduo tem de vir a delinquir no futuro, ou seja, o risco de reiteração delitiva, a possibilidade de esse indivíduo vir a transgredir a norma penal no futuro. Só que é um conceito extremamente criticado, e inclusive pela doutrina estrangeira, pela doutrina italiana, pela doutrina espanhola, no sentido de que quando se diz que periculosidade é uma análise principalmente por parte do juiz, da capacidade, do potencial que esse indivíduo terá de vir a cometer novas infrações no futuro, isso na verdade é um mero exercício de futurologia, como se o juiz fosse um vidente. E mesmo que o juiz seja seja auxiliado por uma equipe de peritos, por exemplo, ainda assim se trata de uma futurologia, de uma previsão do futuro, sendo que o comportamento humano, tanto do indivíduo imputável quanto do inimputável, é por essência imprevisível. E essa é a principal crítica que se faz a esse conceito de periculosidade. Na prática também, doutrina e jurisprudência confundem muito periculosidade com aquela situação, por exemplo, do indivíduo imputável que às vezes é reiterado no mundo do crime, ou seja, tem todo um histórico criminal, ou que comete um crime deveras grave, de enorme gravidade, de grande repercussão social. Mas a periculosidade não está associada nem com a gravidade do crime e nem com o histórico do agente, se é reincidente, se é multireincidente, nada disso. A periculosidade, pelo menos num conceito tradicional, é essa tendência futura de que o indivíduo venha a delinquir novamente. Um conceito que ainda assim também é muito criticado, como acabamos de ver.
Seguindo aqui e agora adentrando especificamente naquilo que a Lei das Contravenções Penais trata sobre as medidas de segurança. O artigo 13 da LCP prevê que aplicam-se por motivo de contravenção as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local. Ou seja, o código, ou melhor dizendo, a Lei das Contravenções Penais, ela não diz quais serão as contravenções penais previstas, ou melhor, ela não diz quais são as medidas de segurança previstas para as contravenções penais. Não contém a LCP disposição específica sobre o tema. Ela apenas remete ao Código Penal, dizendo que o mesmo regramento aplicável para as medidas de segurança e as mesmas espécies de medidas de segurança previstas no Código Penal serão aqui reconhecidos e aplicados no âmbito das medidas de segurança envolvendo prática de contravenções penais. E quais são essas medidas de segurança previstas no Código Penal? Nós vamos ter essencialmente duas: a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O Código Penal diz ainda que, na falta desses estabelecimentos, que se coloque o indivíduo no estabelecimento adequado, semelhante a essas exigências, e essa é o que nós chamamos de medida de segurança detentiva, que vai ser cabível quando o indivíduo pratica, via de regra, um fato punível, um fato típico ilícito, punível com pena de reclusão. Portanto, há aqui, em tese, uma gravidade muito maior, num raciocínio semelhante ao que se faz para a análise das penas propriamente ditas, em relação aos regimes de cumprimento de pena, se vai ser fechado, se vai ser semiaberto, por exemplo. O critério aqui para a medida de segurança detentiva de internação é exatamente o mesmo: a gravidade do fato, a gravidade do crime. E temos também o tratamento ambulatorial, naquilo que nós chamamos de uma medida de segurança restritiva, que só vai ser aplicável, via de regra, quando o indivíduo pratica um fato punível com pena de detenção. Eu até dei o exemplo aqui da violação de domicílio, dizendo basicamente que, de uma forma bem geral, a reclusão ela possui um rigor um pouco maior do que a detenção. A lei fala também que nós vamos aplicar as medidas de segurança para as contravenções penais, aquelas estabelecidas no Código Penal, à exceção do chamado exílio local. Ou seja, está dizendo bem claramente aqui que o exílio local não será aplicável quando se trata de contravenção penal. Ok, Vitor, mas o que é esse tal de exílio local? Essa definição do que é exílio local a gente encontra atualmente, por exemplo, no Código Penal Militar, que no seu artigo 116 diz que o exílio local consiste na proibição de que o indivíduo resida ou permaneça durante um prazo de 1 ano, pelo menos, na localidade, município ou comarca em que o crime foi praticado. Essa disposição, inclusive, era repetida, era prevista no artigo 97 do Código Penal. Acontece que a Lei 7.209 de 1984, até já falamos dela em vídeos passados, que promoveu uma profunda alteração no Código Penal, ela afastou essa previsão de exílio local. Ela promoveu uma profunda alteração também na própria redação do artigo 97 do Código Penal. Então, no direito penal comum brasileiro, não há mais previsão de exílio local. Só que, ainda que houvesse essa previsão no Código Penal comum, ele não poderia ser aplicado, esse exílio local não poderia ser aplicado para as contravenções penais, porque a própria Lei das Contravenções Penais, em seu artigo 13, diz que, por motivo de contravenção, não se aplica o exílio local. Ok? Nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, e se você não sabe, agora você vai ficar sabendo, que as medidas de segurança, elas são cabíveis para o indivíduo considerado inimputável, que é aquele que não tem nenhuma capacidade de autodeterminação, aquilo que vulgarmente nós dizemos de a capacidade de responder pelos próprios atos, e nós temos também o raciocínio em relação ao indivíduo semi-imputável, que é aquele que até tem uma capacidade de autodeterminação,
mas uma capacidade de autodeterminação reduzida. E a análise em relação quanto à inimputabilidade e à semi-imputabilidade vai levar em consideração também um juízo de periculosidade do juiz. Essa mesma periculosidade que nós falamos no slide passado. Eu acrescento ainda também que o juiz deve analisar, deve fazer uma análise pela culpabilidade. Por quê? Porque se ele está concluindo que o indivíduo detém certa periculosidade, então ele analisou a presença dos elementos do crime e verificou que naquela hipótese concreta o indivíduo não era culpável, ou seja, ele, muito embora tenha praticado um fato típico e um fato ilícito, estava amparado por uma causa excludente de culpabilidade, como, por exemplo, e especificamente aqui para o campo das medidas de segurança, a inimputabilidade, por exemplo, por um motivo de doença mental. E em relação à semi-imputabilidade, o indivíduo semi-imputável, ele tem culpabilidade, segundo, por exemplo, a doutrina do professor Zaffaroni, mas é uma culpabilidade reduzida, uma consciência, dizendo aqui equivocadamente, da reprovabilidade do seu comportamento, mas uma percepção equivocada, ou melhor, uma percepção reduzida dessa reprovabilidade. Quando se fala em inimputável, nós já vamos presumir de cara a periculosidade do agente. É uma periculosidade que nós chamaremos de absoluta. Agora, quando o assunto é o semi-imputável, a periculosidade do indivíduo ela é real, ou seja, deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Não é porque o sujeito é semi-imputável que o juiz automaticamente vai presumir que ele tem determinada periculosidade. Isso tem que ser analisado de acordo com o caso concreto. E aí, a partir disso, é que o juiz vai avaliar o grau da periculosidade do indivíduo semi-imputável. Diferentemente, torna a dizer do inimputável, que já é presumida absolutamente essa periculosidade. Seguindo aqui, com relação a essa presunção de periculosidade, até dando sequência ao tópico anterior, o artigo 14 da LCP diz o seguinte, olha, presumem-se perigosos, além dos indivíduos a que se refere os números 1 e 2 do artigo 78 do Código Penal, o condenado por motivo de contravenção cometido em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, quando a embriaguez é habitual, e o condenado por vadiagem ou mendicância. E aqui, em breves linhas, em breves apontamentos, eu já deixo bem claro que esse artigo 14 do da Lei das Contravenções Penais não tem mais aplicação prática. Ele se encontra revogado tacitamente. Por quê? Eu acabei de falar que o juízo de periculosidade ele está relacionado à inimputabilidade. Quando o agente é imputável, quando ele tem essa capacidade de autodeterminação, de responder pelos próprios atos, o raciocínio é feito em cima da existência de culpabilidade e não de periculosidade. Então, olha só, a lei está tratando de indivíduos que são imputáveis, mas está dizendo que há uma presunção de periculosidade deles, mas isso é tecnicamente incorreto. Então, não existe presunção de periculosidade para o indivíduo que é imputável. Periculosidade, torno a dizer pela enésima vez, pressupõe indivíduo que é inimputável ou pelo menos semi-imputável. Agora, se ele é imputável, não falaremos aqui em periculosidade, e sim em culpabilidade. Além disso, ela diz que há uma presunção de periculosidade para o indivíduo que é condenado por vadiagem ou mendicância. E essa determinação legal, ela não se compatibiliza com os princípios mais democráticos do direito penal, entre eles a existência do chamado direito penal do fato, ou seja, a pessoa ela tem que ser punida criminalmente de acordo com aquilo que ela efetivamente fez, de acordo com aquilo que ela efetivamente
praticou, não por quem ela é, não por ser quem é. Então, punir o indivíduo aqui, presumir que o sujeito é perigoso só porque ele foi condenado anteriormente por vadiagem ou mendicância, isso é extremamente preconceituoso e estaríamos punindo aqui a pessoa pelo simples fato de ela ser quem é e daquilo que ela fez no passado, e não especificamente pelo fato que está sendo analisado naquele caso concreto, naquela hipótese em específico. Então, esse artigo está revogado por esses dois motivos: por haver um equívoco aqui em relação à presunção de periculosidade, imputável, indivíduo imputável não pode ser presumidamente perigoso, porque a imputabilidade ela está associada à culpabilidade do indivíduo e não à periculosidade. E também essa presunção de periculosidade só porque o indivíduo foi condenado anteriormente por vadiagem ou mendicância não se coaduna com o chamado direito penal do fato, que deve se punir a conduta efetivamente, concretamente praticada pelo sujeito, e não por quem ele é ou o que ele fez no passado, sem nenhuma relação com aquele fato que está sendo analisado pelo juiz naquele momento ali de, por exemplo, aplicar a pena. Ok? Seguindo aqui então, ainda sobre as medidas de segurança. O artigo 15 da LCP fala para a gente que são internados em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional, pelo prazo mínimo de 1 ano, o condenado por vadiagem e também o condenado por mendicância. Esse artigo aqui, ele é até meio um pouco confuso. A sua redação, ele tem uma redação um pouco confusa, que vale até uma tradução, uma explicação. Vou até tomar uma água aqui, porque requer uma explicação especial. Vamos lá. Olha só, o que esse artigo está dizendo para a gente? Está dizendo que ao condenado por vadiagem e ao condenado por mendicância, além da pena prevista para essas contravenções penais, as penas que elas propriamente ditas já prevêem, o juiz ainda tem que fazer a internação, tem que determinar a internação dessas pessoas em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional, pelo prazo mínimo de 1 ano. Esse artigo, como eu já assinalei aqui no slide, não tem mais nenhuma aplicação prática. Primeiro porque o inciso 2º, que trata da condenação por mendicância, ele versa sobre uma contravenção penal que já se encontra revogada. A contravenção penal da mendicância foi revogada no ano de 2009 pela Lei 11.983. Por quê? Ela era extremamente criticada no sentido de que a mendicância deve ser tratada como um problema social, não como um problema de justiça criminal. Esse é um ponto importante. Além disso, como eu comentei aqui, além de fixar a pena que já deveria ser aplicada para a contravenção penal, por exemplo, aqui no caso da vadiagem, o juiz deveria determinar essa internação. Só que isso viola o chamado sistema vicariante. Esse sistema vicariante ele foi consagrado pelo direito penal brasileiro também a partir da reforma ocorrida em 1984. E no que consiste esse sistema, Vitor? Basicamente, esse sistema ele impede que o juiz aplique de uma forma cumulativa, ou seja, de uma forma simultânea, pena e medida de segurança, ou de forma sucessiva, pena e medida de segurança, ou medida de segurança e depois pena, quando em relação ao mesmo fato. Então, em relação ao mesmo fato, o juiz só pode aplicar ou a pena ou a medida de segurança. Nunca as duas de maneira simultânea e muito menos de maneira sucessiva, primeiro uma e depois a outra, sob pena de se violar o princípio do bis in idem, da vedação ao bis in idem, que seria a exigência de que um fato só seja punido uma única vez. Aqui, além do juiz aplicar a pena pela condenação por exemplo, pela vadiagem ou pela mendicância, que já não tem mais aplicação, ele ainda teria que determinar a internação, ou seja, o mesmo fato estaria ensejando duas punições diferentes, o que contraria princípios democráticos do direito penal, dentre eles a vedação ao bis in idem. Só abrindo um parênteses rápido aqui, eu disse que o sistema vicariante
parte, melhor dizendo, do pressuposto de que o juiz só pode aplicar ou a pena ou a medida de segurança. Nunca as duas de maneira cumulativa, nunca de maneira sucessiva. Mas essa percepção, e aqui eu não falo especificamente sobre as contravenções penais, mas em relação aos crimes, ela vem sendo relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativizando a incidência do sistema vicariante. Eu até citei aqui o habeas corpus número 275.635 de São Paulo. É um habeas corpus que foi julgado, salvo engano, no ano de 2016 e de relatoria do então ministro do STJ, Nefi Cordeiro. E qual foi o entendimento do STJ? O entendimento foi no seguinte, olha, o sistema vicariante, ele só veda que seja aplicada pena e medida de segurança de maneira cumulativa ou sucessiva em relação ao mesmo fato. Agora, se ocorrerem fatos diferentes, condenações por fatos distintos, não haveria impedimento, não há impedimento de acordo com essa lógica extremamente criticável da Corte, data máxima vênia, não haveria impedimento para aplicação da pena e da medida de segurança de maneira cumulativa, de maneira simultânea ou de maneira sucessiva. Um entendimento extremamente criticável e eu, inclusive, já fiz algumas considerações críticas sobre isso no meu Instagram, que está aqui na parte de baixo do slide, @victoremidio.adv. Se você quiser se aprofundar um pouquinho melhor, dá uma conferida lá, que é um tema bem bacana, bem interessante. E aqui já para a gente caminhar para a nossa reta final da aula de hoje e também para encerrarmos a parte geral da Lei das Contravenções Penais, é importante falar também dentro do tema das medidas de segurança sobre a sua duração. O artigo 16 da LCP diz que o prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento, ou seja, o prazo mínimo de duração da medida de segurança é de 6 meses. O parágrafo único diz que o juiz, entretanto, pode, ao invés de decretar a internação, submeter o indivíduo à liberdade vigiada. Então vamos por partes. A LCP fala do prazo mínimo de 6 meses, assim como o Código Penal, numa previsão que também é extremamente criticável, que gera muitas discussões doutrinárias e jurisprudenciais. A LCP ela não previu, melhor dizendo, um prazo máximo de duração das medidas de segurança. Ela apenas estabeleceu que a duração mínima será de 6 meses. Outra observação também, inclusive nós já falamos sobre isso no nosso primeiro vídeo, é com relação à distinção dos prazos. Enquanto o Código Penal prevê um prazo mínimo de duração das medidas de segurança de 1 a 3 anos, a LCP prevê um prazo mínimo de 6 meses. E isso gera algumas discussões doutrinárias com relação à vigência desse artigo 16 da LCP. Em outras palavras, considerando a redação do artigo 97, a nova redação do artigo 97, nem tão nova assim, introduzida pela Lei 7.209 de 84, o artigo 16 da LCP, com relação ao prazo mínimo das medidas de segurança, segue plenamente aplicável ou nós vamos aplicar o prazo de 1 a 3 anos do Código Penal? De acordo com uma certa orientação doutrinária, e eu destaquei aqui a posição do professor Guilherme Nucci, esse artigo segue em pleno vigor, em plena vigência, por força do princípio da especialidade. Já o professor Damásio de Jesus, o saudoso professor Damásio de Jesus, entende que, na verdade, deve prevalecer o prazo do Código Penal, ou seja, o prazo de 1 a 3 anos, razão pela qual o artigo 16 da LCP estaria tacitamente revogado. E aí o questionamento que fica é: qual raciocínio deve prevalecer? Infelizmente, os temas relacionados à lei das contravenções penais muitas vezes ficam afetos exclusivamente aos juizados especiais, no máximo às turmas recursais, ou seja, dentro de uma perspectiva local. Não há muitos pronunciamentos dos tribunais superiores sobre a matéria, sobre as divergências envolvendo
à lei das contravenções penais. E, então, cabe à doutrina tentar buscar uma solução para isso. Particularmente, eu entendo que deve prevalecer, nesse caso, a orientação adotada pelo professor Guilherme Nucci, no sentido de que o artigo 16 da LCP possui plena vigência, está em pleno vigor. Por quê? O artigo 1º da LCP diz que o Código Penal só vai ser aplicável à LCP quando as disposições não forem conflitantes e nos casos de lacuna da LCP. Só que aqui não há uma lacuna. A LCP expressamente prevê um prazo para a duração das medidas de segurança, um prazo de 6 meses. Então, aqui há uma legislação específica de medidas de contravenções penais, tratando sobre duração específica de contravenções penais, às quais se é imposta medida de segurança. Por isso que essa orientação, em meu juízo, é a que merece prevalecer. Além disso, a gente pode levar em consideração um critério de ofensividade também. Via de regra, as contravenções penais possuem uma ofensividade muito menor que a dos crimes. Então, não faz sentido equiparar o prazo mínimo de duração de 1 a 3 anos previsto no Código Penal ao prazo mínimo de duração das contravenções penais. Ficaria algo, na minha percepção, desproporcional, já que as contravenções penais possuem uma ofensividade menor se comparadas aos crimes. A lei fala também, no seu artigo 16, que o juiz pode, ao invés de decretar essa internação, submeter o indivíduo a uma liberdade vigiada. Há um certo consenso, ou não um consenso, mas uma orientação dominante no sentido de que essa disposição sobre a liberdade vigiada não encontra mais aplicação no direito brasileiro, porque não há mais um regramento específico, um regramento próprio. Não, essa liberdade vigiada, o seu cumprimento, a sua execução, não possui regulamentação específica mais, não possui regulamentação própria no direito brasileiro. E essa é a orientação majoritária, no sentido, então, de que esse parágrafo único do artigo 16 da LCP deve ser considerado tacitamente revogado. Seguindo aqui, já por encerrar, trataremos, por fim, da ação penal. O artigo 17 da LCP diz o seguinte: a ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Basicamente, esse artigo 17 da LCP, ele repete o que está previsto no artigo 100 do Código Penal. O artigo 100 diz o seguinte, eu até destaquei: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. E aí a pergunta que eu faço e que eu fiz aqui é o seguinte: existe contravenção penal de iniciativa pública condicionada à representação ou de iniciativa privada, de iniciativa, por exemplo, do próprio ofendido? Em regra, não. As contravenções penais somente se processam mediante ação penal pública incondicionada, que é aquela situação que pouco importa a vontade do indivíduo, se ele quer seguir adiante ou não, se ele quer que providências sejam tomadas ou não, se ele quer que o autor dos fatos seja processado criminalmente ou não. Isso é irrelevante quando o assunto é contravenções penais, beleza? Só que isso gera algumas críticas doutrinárias. Há doutrinadores que firmam posição no sentido de que há contravenções penais, a exemplo da famosa perturbação do sossego, que tutelam interesses majoritariamente, interesses essencialmente particulares, privados, e razão pela qual não haveria motivo para que a ação, nesses casos, fosse pública e incondicionada, de iniciativa pública e incondicionada. Outra crítica que se faz é no caso também, eu já até mencionei isso anteriormente e certamente falarei mais adiante, envolvendo a contravenção penal das vias de fato. Porque a lei dos juizados especiais, ao tratar das lesões corporais de natureza leve e também de natureza culposa, diz que a ação é de iniciativa pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja, as lesões corporais leves e culposas, que em tese possuem uma ofensividade maior do que a contravenção penal das vias de fato,
elas possuem um abrandamento um pouco maior em relação à persecução penal, ao início da ação penal, que depende da representação. A contravenção penal das vias de fato não tem isso. O simples fato de chegar essa informação às autoridades públicas de que houve um fato relacionado à sua prática dessa contravenção penal já autoriza o Estado a proceder a realizar a persecução penal. E isso leva alguns autores a sugerirem que havia aqui uma lesão ao princípio da razoabilidade, ao princípio da proporcionalidade. Mas só que em que pese esse entendimento doutrinário, essas críticas doutrinárias, o STF entende que, principalmente no caso, inclusive no caso da violência doméstica familiar contra a mulher, ou mesmo em outras hipóteses, a contravenção penal das vias de fato ela deve ser considerada de iniciativa pública, incondicionada, pouco importando a vontade do ofendido. Beleza? A parte final do artigo 17 da LCP diz que a ação penal é pública e que deve a autoridade proceder de ofício. O que isso significa? Essa disposição ela consagrava no passado aquilo que nós chamamos de processo judicialiforme, ou seja, bastava que a autoridade policial, por exemplo, um delegado de polícia, tomasse conhecimento da prática de uma contravenção penal, que ela própria, a autoridade policial, a partir do próprio auto de prisão em flagrante ou da própria portaria inaugural, ela própria já poderia proceder com a ação penal. Ela própria já poderia desencadear a ação penal. Só que esse dispositivo, essa parte específica que fala sobre a possibilidade de a autoridade proceder de ofício, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. E por que não, Vitor? Porque o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal Brasileira, diz que é competência, é atribuição privativa do Ministério Público, não há nenhuma menção à autoridade policial, promover as ações penais de iniciativa pública. Por isso que essa segunda parte do artigo 17 da Lei das Contravenções Penais não foi recepcionada pela Constituição Federal. A autoridade policial não pode proceder de ofício em matéria de ação penal envolvendo prática de contravenção penal. Isso é tarefa do Ministério Público. Ficou claro? Meus amigos, encerramos então a parte geral da nossa Lei das Contravenções Penais. Mais uma vez eu agradeço a você que está acompanhando toda essa série de vídeos aqui do nosso curso gratuito. Tenho recebido feedbacks muito importantes. Peço mais uma vez que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e ative as notificações. A partir do próximo vídeo teremos outro marco importante nessa série, nesse curso sobre a Lei das Contravenções Penais. Começaremos a tratar das contravenções penais em espécie. E você não vai perder isso, não é mesmo? São temas bem interessantes, que há poucos livros, há poucos pronunciamentos jurisdicionais, jurisprudenciais sobre o tema, então vale a pena a gente acompanhar. E como eu falei, a ideia é sempre colaborar, é um curso inteiramente gratuito, sem nenhum curso avançado posteriormente. Vamos apenas compartilhar o conhecimento, democratizar o conhecimento. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.